Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém? Nós vamos falar sobre um assunto, o assunto mais antigo da humanidade, o mais atual. O que será? Não. O assunto mais antigo da humanidade e o mais atual. Gênesis capítulo 3, abra lá. Vamos falar sobre tentação. Gênesis capítulo 3. Amém? Todo mundo achou? Fácil achar Gênesis 3, né? Amém. Hã? É fácil, né? Vamos lá. A partir do versículo 1, eu quero que assim você preste muita atenção, porque é um texto bem conhecido, talvez você já tenha ouvido isso muitas vezes, mas a palavra de Deus é sempre viva, e o Espírito sempre fala coisa nova, então preste atenção nas palavras, vou ler bem devagar, porque eu sei que o Espírito quer falar conosco a respeito desse assunto. Então, Gênesis capítulo 3. A partir do versículo 1, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer todas, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Coseram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Então, ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas Deus os chamou e perguntou, onde estás? Adão responde, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Disse o homem, a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Amém? Vamos lá. O assunto mais antigo e mais atual. Todos nós somos assolados, acometidos de tentação 24 horas por dia. A tentação, ela não é pecado. A tentação, ela leva ao pecado. Por que a gente sabe que tentação não é pecado? Porque Jesus foi tentado em todas as formas, de todas as maneiras, mas não pecou. Então a tentação, ela é um processo que leva o pecado. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui, no caso de Eva, é que ela provavelmente passou vamos dizer assim, ela estava onde não devia estar. Deus disse que não era para comer daquela árvore. Deus disse que não era para tocar. Eu penso que ela nem deveria ter chegado perto. Isso eu pensando. Porque a gente vai perceber que a tentação, ela surge do coração do homem. E que nós temos que tomar algumas atitudes para que ela não se torne pecado. E uma das coisas para a gente vencer a tentação é a gente eliminar situações, coisas que nos levem para perto daquele pecado. Estão entendendo?
Então, aqui no caso, tinha uma ordem, que era não vá até a árvore. Ela não só foi, mas ficou ali olhando. Pode perceber aqui pela declaração que ela faz de como era a árvore, que ela ficou tempo suficiente para dar lugar aos desejos dela. Se ela não tivesse ficado muito tempo diante da árvore, ela não ia perceber que a árvore era boa. De longe dá para perceber que a árvore é boa? Não. A árvore era agradável aos olhos. Ela deve ter chegado bem perto. Sabe quando você fica olhando uma coisa? Sei lá, uma vitrine, sei lá o quê. Mulher tem mais disso, né? Vê de longe o negócio, quando se aproxima, fica assim. Olha esse detalhe. Olha isso, que maravilhoso. Aí você olha lá o preço. Gente, o preço é fantástico. Promoção. Você fica tempo suficiente para você ceder aquele desejo que já despertou os teus olhos. E aí diz que ela viu que a árvore era boa. Olha, para se comer, ela deve ter analisado bem. Agradável aos olhos e a árvore desejável. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui a respeito da tentação, que quem brinca com fogo se queima. Se existe uma ordem de Deus para não ir lá, para que você vai lá para ver? Se Deus diz para não entrar, para que você planeja para chegar até perto, para ficar diante da porta e acabar entrando? Estão entendendo? A segunda coisa que a gente percebe é que desde sempre o homem não assume as coisas que faz. Conhece o famoso não fui eu? Nunca fui eu. Então a Eva, Deus vai lá tirar satisfação com Adão, certo? Aí Adão diz o quê? Não, a culpa não é minha, a culpa é dessa mulher, que inclusive foi o Senhor que fez. Então ele culpa a mulher e Deus, certo? Aí ele vai tirar satisfação com a Eva. E aí o que aconteceu? Não, a culpa é da serpente. O único que não se justificou foi a serpente, pode ver. Então o homem diz que a culpa é da mulher e culpa de Deus que fez a mulher. E a mulher diz que a culpa é da serpente ou do diabo. Quantas vezes nós culpamos o diabo pelas nossas práticas de pecado? A gente vai ver onde que o diabo entra nessa história toda. No começo do versículo diz que ele era astuto. A Bíblia chama ele de o sedutor. Bom, até aqui tudo bem? Vamos lá. Agora, vira a página, você vai estar aí em Gênesis capítulo 4. Achou? História de Caim e Abel, 2 irmãos. Caim, o irmão mais velho, Abel, o irmão mais novo. Preste atenção a partir do versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou em outras traduções diz, agradou do Senhor da oferta de Abel. Versículo 5. Mas para a oferta de Caim, Deus não se agradou. Caim irou-se muito, irou-se fortemente e transformou-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que tiraste Caim? E por que o seu rosto transformou? Se procederes bem, não serás aceito também? E se não procederes bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti está o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Disse Caim a seu irmão, Abel, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão e o matou. Bom, primeiro homicídio relatado na palavra. A gente não vai entrar aqui
no mérito por que Deus não aceitou a oferta de Caim e por que aceitou a de Abel. Não é esse o propósito aqui. O que eu quero mostrar para vocês, para a gente pensar o que a rejeição de Deus em relação à oferta de Caim gerou no coração dele. Que sentimento que veio quando Deus não aceita a oferta dele e aceita a do irmão? Diz que ele fica irado. Provavelmente ele teve ciúmes, provavelmente ele teve inveja, provavelmente veio uma revolta no coração dele, veio uma indignação. E aí Deus fala para ele, por que você está desse jeito? Se você proceder bem, Caim, quer dizer, Deus dá ali um momento de chance dele dominar o que ele estava sentindo e fazer de outra forma. A história poderia terminar de outra forma. Aí ele diz aqui no versículo 7, se você proceder bem, eu não iria também aceitar a sua oferta? Agora, se você proceder mal, Caim, o pecado está na sua porta e o desejo está sobre ti. Agora você decide se abre a porta para o pecado ou não. Mas Deus diz para ele, você deveria dominar o que você está sentindo. Não tem como a gente orar para a gente não ter tentações, mas tem como a gente orar para a gente não cair nas tentações e Deus nos ajudar naquilo. Só que a palavra diz que em tudo o homem deve se dominar. Eu fico imaginando como Caim alimentou esse sentimento, como ele alimentou essa raiva, e ele não quis se arrepender. E a história termina ele matando o seu irmão mais novo e diz depois que ele ficou fugitivo por toda a vida e errante na terra pelo que ele fez. Que tipo de tentação que te domina? Tem sentimento no nosso coração que vem com tanta força. Não sei se tem uns que têm menos força e tem uns que têm muita força. Que quando você vê, você está praticamente ali com a faca em cima do Abel para matá-lo. E nem você se dá conta de que absurdo é esse. Tem pessoas que alimentam tentações por anos e anos e anos e anos. E aqui eu não estou falando só sobre raiva, sobre inveja. Eu penso que, estava conversando com a Celinha hoje, que crente é uma coisa interessante, né? A gente acha que o que a gente sente não é nunca pecado. E nunca. Então, por exemplo, a situação é que a gente está tendo inveja, mas a gente usa outra palavra, uma coisa espiritual. Não, mas eu só queria aquilo, eu não estou com inveja. Não, eu não fiz fofoca, eu só contei para o Lucas um negócio. E o Senhor que vê o nosso coração sabe quantas vezes tem malignidade por trás daquilo que eu estou contando, né? Deus sabe a malignidade por trás das coisas que eu estou falando. E no caso de Caim, a história acabou muito mal. Ele não soube se dominar. E Deus fala para ele, o pecado está na tua porta. O pecado está na nossa porta todo o tempo, né? E aí a gente cede ou não cede. Abre a porta ou não abre a porta. Às vezes a gente abre a porta porque a gente se sente tão injustiçado e parece que a gente tem até o direito de fazer aquela coisa mal. Sabe assim? E Deus sempre, a gente vai ler aqui textos, Deus sempre nos dá o livramento e o escape quando ouvimos a voz dele. Deus deu um escape aqui para o Caim. Ele não quis. Ele preferiu deixar o sentimento tomar conta. E quando a gente fala sobre tentação, não tem como falar sobre uma coisa que eu considero assim, quem tem isso tem tudo na vida, que é domínio próprio. O que é domínio próprio, gente?
controle. Domínio próprio em relação a tudo. Ao que sai da minha boca e ao que entra. Tem gente que não domina o que come. Tem gente que não domina o que fala. Tem gente que não domina absolutamente nada. Não domina as suas emoções, não domina nada. E domínio próprio, vem da onde esse domínio próprio, gente? É uma das manifestações do fruto do Espírito, que você vê lá em Gálatas no capítulo 5. Domínio próprio é uma manifestação da minha comunhão com o Espírito Santo. Vamos ver o que a palavra diz sobre domínio próprio. Abra lá em Provérbios 16, 32. Provérbios depois de Salmos. 16, 32, o primeiro texto. Pronto? Espera aí que tem gente procurando. O que governa o seu espírito é melhor do que o que toma uma cidade inteira. O que governa o que se sente, o que governa a sua própria alma, é melhor do que aquele que ganha uma cidade toda. Agora vai lá no 25, 28. Provérbios mesmo. 25, 28. Como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Presta bem atenção. Assim como uma cidade que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. O que acontece com essa cidade? É destruída. Todo mundo entra, não tem proteção. Eu fico imaginando essa coisa de estar vulnerável. Estar vulnerável a tudo. Porque você não domina o que Deus te fala, você não domina o que você ouve, você não tem domínio próprio em relação ao que entra pelos teus olhos, você não tem domínio próprio do que você ouve, você não tem domínio próprio para desligar a TV, você não tem domínio próprio para desligar o computador, você não tem domínio próprio para fechar a boca, você não tem domínio próprio para parar de comer, você não tem domínio próprio para parar de fofocar. Você não tem domínio próprio para quando você se aproxima daquela rodinha que você já está vendo que está falando mal, você se desviar e mudar de caminho. Domínio próprio. E quando Deus disse para Caim, você pode se dominar, então é possível se dominar. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Não tem como a gente ter domínio próprio sem comunhão com o Espírito Santo. Não tem. Vamos lá, Tiago capítulo 1. Vamos ver mais sobre a tentação. Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago capítulo 1. Capítulo 1, versículo de 13 a 15. Pronto? Aqui você vai ver que a tentação, ela é uma concupiscência. Essa palavra que é um pouco difícil, né? Uma palavra meio estranha. A concupiscência é o mesmo que forte desejo. Então, toda vez que a gente falar concupiscência, o significado é um forte desejo, quase que incontrolável. Então, aqui vai dizer assim no versículo, olha, cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado é embaraçado, iludido, enganado, tá? Cada um é tentado quando atraído e engodado por sua própria concupiscência. Então, vou te usar como exemplo aqui, tá, Ricardo? O Ricardo, ele é atraído não pela minha concupiscência. Ele é atraído pela concupiscência dele, que atrai ele para o pecado. A concupiscência não é algo externo, a concupiscência é algo do coração do homem. A concupiscência, a tentação, ela é humana, não é diabólica. Daqui a pouco o diabo a gente vai ver onde que ele entra nessa história, tá bom? Mas a concupiscência vem do coração do homem. Tem um outro texto que fala, de onde vêm as guerras e as contendas? Do coração do homem. E aí diz assim, depois, havendo a concupiscência concebido, quer dizer,
uma concupiscência que está sendo alimentada. Aproximou mais um pouco da árvore. Agora está vendo uma coisa que eu não tinha visto antes. E estou ali, gente, que demais isso, essa árvore. E aí eu chego mais perto e vou dando lugar ao desejo. Quanto mais você dá lugar ao desejo, mais ele cresce, ele nunca desaparece. Então vamos lá. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá à luz o quê? O pecado. Como nós falamos no início, a tentação não é pecado. A tentação leva ao pecado. E quando o pecado ele é consumido, o que acontece? Ele gera morte. A concupiscência vem do coração do homem, o homem alimenta. A tentação, gente, é um processo, ela não é assim. Eu tive vontade e já aconteceu. Não. É um processo que é alimentado por mim. Agora vamos falar sobre o diabo. Aonde que ele entra nessa história toda? O sedutor. O oportunista. Eu ouvi uma definição do diabo, gente, que é a melhor definição do mundo. Vou contar para vocês, tá? Que o diabo é um surfista. Que ele fica na água esperando a onda perfeita. Já viu surfista no mar? Que ele fica lá em cima da prancha, esperando, não é assim? Esperando, e fica lá, ó. O diabo é assim. Se tem uma pessoa que tem tempo, é ele, viu, o diabo? Ele tem tempo. Ele fica. Porque uma hora a onda vai ser formada. Então não é o diabo que forma a onda, porque a gente, diabo, isso, aquilo, e repreende. Claro que a gente repreende Satanás e tudo. Agora, alguma coisa acontece antes para ele entrar. Ele não entra se não tiver a onda. O que são essas ondas? São os nossos desejos, as nossas concupiscências que vão criando forma, criando força. E quando a onda se forma, ele entra. Ele estava ali esperando a Eva se aproximar. Ele estava ali esperando ela começar a ter o desejo. Ele não foi buscar a Eva e levou ela para perto da árvore. A Eva já estava perto da árvore. E aí o diabo é um tipo de sujeito que ele vai querer fazer uma parceria com os nossos desejos. Ele vai querer potencializar aquilo que já estamos sentindo. E ele vai querer pôr à prova aquilo que Deus falou para você. Quando ele chega para Eva e fala assim, o que Deus falou mesmo? Falou isso, isso e isso. Isso aí é um negócio muito radical, porque você sabe que, infelizmente, dentro da igreja, tudo agora é relativo. A Bíblia não é exatamente o que ela diz. Deus não quis dizer exatamente o que ele diz. Vocês são, tem pastores que são considerados radicais, porque, que absurdo agora, é radical. Minha opinião, Jesus é radical. Minha opinião, a Bíblia é radical. Minha opinião, não tem como interpretar os textos que são radicais de outra maneira, a não ser de maneira radical. Minha opinião, tá? Mas nem tudo é assim. Certeza que não vai morrer. Você está vendo o resto do povo morrer? Um monte de gente já comeu dessa árvore. Você já viu alguém morrer? Pode fazer que não vai morrer. E aí ele lança uma incredulidade e te faz... e ele faz uma parceria com o teu desejo. É como se ele se tornasse um aliado teu. E estamos juntos. Não vai acontecer nada. Mas ele usa o teu desejo. E olha que Adão e Eva, quando pecaram, nem puderam colocar a culpa na natureza pecaminosa que nós já nascemos com ela.
Não tinha, hein? O que piora bastante a situação. Não é? Porque aí, hoje a gente põe tudo culpa na natureza pecaminosa, né? Mas como diz a minha avó, tudo é falta de vergonha na cara. A minha avó, ela sempre diz isso. Falta vergonha na cara das pessoas. A avó, é verdade. Porque a gente põe culpa no pecado, põe culpa no diabo, põe culpa no fulano, no cicrano, enfim. Então, ele fica esperando o momento certo. E aquele que julga estar de pé, porque esse versículo, o original não é aquele que está em pé, aquele que julga estar em pé. Porque nós julgamos coisas de maneira equivocada às vezes, né? A gente pensa que está em pé e não está. Quando você vê, você está lá beijando a árvore. E você está achando que está super santo. E você não vai percebendo que você vai dando lugar. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. E uma coisa importantíssima em relação ao diabo, está lá em Efésios capítulo 4, no versículo 27. Diz ali, não dê lugar ao diabo. Não deixa formar onda no teu coração para ele entrar. Não conversa com ele, não faz acordo, não ouve. Não escuta a proposta dele, não chega perto e não dê lugar a ele. Se eu posso dar lugar a ele, é porque eu saio do meu lugar. Ok? Vocês concordam? Que não é ele que senta no meu colo? Sou eu que convido? Não dê lugar ao diabo. Isso é muito importante, muito importante. Como nós, como eu posso dizer a palavra? A gente fica bobeando, sabe, com umas coisas, bobeando. Bobeando, com coisa que a gente já sabe muitas vezes. Essas ondas, então, são os nossos desejos. A Bíblia chama isso das obras da carne. Tem uma lista gigante, eu vou ler aqui para você não precisa abrir lá. Depois você lê, está em Gálatas capítulo 5. E aí tem lá uma lista de obras da carne, uma lista. Então eu vou ler para você, tá bom? É bastante coisa, você vai ter que... Alguma obra da carne aqui vai ser sua, porque as minhas eu já anotei aqui. Não tem como você escapar. Você não cai numa, você cai na outra. Obras da carne, ciúmes, ira, raiva, inveja, divisões, fofoca, lascívia, pornografia, glutonaria, gritaria, bebedice, competição, inimizade, impureza, palavras torpes, partidarismo, manipulação, mentira, orgulho, vaidade. E aí o versículo termina assim: e coisas semelhantes a estas, ou seja, a lista, ó, não tem fim. E nós temos que ouvir o Espírito Santo, porque é assim, como eu falei no início, a gente justifica que aquilo que a gente faz não é pecado. Então assim, não, eu não pratico glutonaria, eu só tenho um pouco mais de fome. Não, eu não estou falando mal, eu contei para o irmão para ele orar. Gente, ninguém ora. Não vem com essa que eu vou contar para orar, porque não ora. Quantas vezes alguém já te contou uma coisa e você não orou? Muitas, né? Não, eu não tenho ciúmes, não, isso não é inveja. Não, bebedice? Não, eu tomo socialmente uma bebida. Manipulação? Não, eu não manipulo ninguém. Partidarismo, eu sou do A ou eu sou do B? O A não é de Deus, o B é de Deus. Imagina ali Caim fazendo um motim contra Abel. E aí ele começa a convencer um monte de gente que Abel, no final das contas, gente, uma injustiça ele ser aceito e eu não. Sou muito melhor que ele. Divisões, lascívia, impureza. Gente, o que entra
pelos nossos olhos o que a gente ouve. Por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque o critério do Espírito Santo é diferente do nosso. E aí o Espírito Santo vai dizer que aquilo que você está fazendo é sim uma obra da carne. É assim você dando lugar ao diabo. E é sim um pecado aquilo. Quem vive na prática do pecado, reproduz a natureza do pecado. Reproduz a natureza do diabo. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a semente divina está nele. Como pode então alguém que foi nascido de Deus continuar vivendo na prática do pecado? E aí você vem me dizer, não, mas aquilo que eu faço não é prática do pecado. Porque já ouvi várias pessoas dizendo, não, aquilo eu faço de vez em quando, aquilo não é uma prática. De novo, precisamos do Espírito Santo. Seja corajoso o suficiente, humilde o suficiente para perguntar, Espírito Santo, o que eu faço? É considerado uma prática? E esse é um texto, que é um desses textos radicais, né? Que eu costumo dizer. Está dizendo ali, eu não sei o que estou inventando. Que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Logo, uma pessoa que vive na prática do pecado não pode ter tido uma experiência com Deus ainda. Não significa que ela não vai continuar pecando. Mas prática do pecado é diferente. Amém? 2 Samuel, lá no começo da Bíblia, vamos ver uma outra pessoa que passou por problemas de tentação. Problemas sérios. Nós vamos falar de Davi. 2 Samuel, capítulo 11. Eu nem vou ler com você o texto todo. Presta atenção aqui, se anota aí. Davi, nesse texto, está dizendo que todos os reis deveriam estar onde? Neste momento aí relatado. Leia no primeiro versículo. Os reis deveriam estar na guerra. E Davi estava onde? Dando bobeira. Davi ficou em Jerusalém, não foi para a guerra. Ele estava igual a Eva, deu bobeira. Ficou sozinho quando não era para ficar, ficou sozinho com quem não era para ficar, foi aonde não devia ir. Olhou a segunda vez que não era para ter olhado, porque a primeira vez às vezes é inevitável, a segunda você já pode decidir. Então aí está dizendo que ele estava em casa de boa, certo? Estava vulnerável. Aí diz aí o texto que ele foi passear no terraço. E passeia para lá, passeia para cá, passeia para lá. E ele viu uma mulher do outro lado, que diz que era uma mulher muito linda, uma mulher formosa. Neste momento, Davi podia ter entrado e ido orar. Certo? Foi isso que ele fez? Não. Mandou os servos dele irem lá descobrir quem era a mulher. Quero saber quem é. Aí descobriu que era Betseba e que era mulher de Urias, que ela era casada. Podia ter terminado aí, não podia? Soube, se tocou, está errado, melhor ir embora, ou melhor eu ir para a guerra mesmo atrasado, sei lá. Manda destruir a sacada aqui do palácio. Porque, olha, vou dizer, um outro texto radical que tem, lá em Mateus, fala assim, se o teu pé, deixa eu ver que capítulo que é, quer ver? Mateus 18, 8, 9. Diz assim, se o teu pé te faz tropeçar, arranca ele fora. Eu não imagino uma coisa mais radical do que essa. E esse é um tipo de texto que eu falo, gente, Deus não queria dizer outra coisa, ele quis dizer o que ele está dizendo, certo? Eu penso, tá? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Porque é melhor você ir para o céu sem olho e sem pé, do que ir para o inferno com olho e com pé. Pode ler que está escrito isso. Tá ou não está? Pois é. Porque Deus, gente, ele já sabe o que vai acontecer no fim. Ele já sabe que se você
der o primeiro passo, você vai dar o segundo e o terceiro. Aí ele está lá, mandou perguntar quem era. Ele, não contente, ele manda buscar a mulher, certo? Ele manda buscar a mulher e ele se deita com a mulher. Na hora de buscar a mulher, ele podia também ter parado. Mas ele não parou. E ele foi dando mais lugar aos desejos, mais lugar ao que ele estava sentindo. E deu lugar à concupiscência dos olhos, à concupiscência, o forte desejo que ele estava sentindo. Bom, ele dormiu com a mulher engravidou. Não satisfeito. Continua. Não satisfeito, agora ele planeja a morte do marido da Batseba e mata Urias. Então, o que acontece com a questão da tentação? Eu preciso cortar o mal pela raiz. Porque a maioria das coisas que a gente é assolado, as tentações, a maioria delas você já sabe como começa, não sabe? Não é uma coisa assim, talvez uma primeira vez que vem aquele sentimento e aí depois você se dá conta, mas a segunda vez você já sabe. Você já sabe como começa. E você já sabe como termina. Então a tentação, ela tem que ser eliminada, ela tem que ser cortada. Eu tenho que mudar o meu caminho. Eu tenho que passar para o outro lado da rua. Eu tenho que mudar o lugar onde eu almoço. Eu tenho que sumir com o controle da televisão. Tem casos, gente, que é sério. Tem aquele filme sobre casamento, Prova de Fogo, que o marido tinha um problema muito sério com pornografia. E teve um momento que ele tomou a decisão, porque era uma coisa incontrolável, era uma coisa horrível na vida dele, o casamento dele já tinha acabado. E aí tem um momento que ele se posiciona diante de Deus, ele pega o computador, gente, ele põe no meio da sala, ele destrói, eu não lembro o que era, se era um martelo, uma marreta, sei lá. Eu não sei, eu só sei que ele destrói aquele computador. Era um taco? Ele destrói aquilo. Porque aquilo estava destruindo ele. Aquilo estava destruindo o casamento dele. Eu sei que Deus não está mandando a gente destruir tudo. Deus está mandando a gente vigiar. E às vezes Deus vai mandar você destruir. Vai mandar você desativar o teu Facebook. Outro dia tinha uma pessoa, posso falar mais ou menos porque não é daqui da igreja. Ela veio comentar comigo, casada, tudo bem, direitinho, feliz no casamento, nanana, e essa história de Facebook, e aí um belo dia achou lá a foto de um ex-namorado. Gente, ex-namorado é um problema, né? Aí viu a foto, aí como ele tá bonito, nananã, aí no segundo dia entrou lá no perfil dele, e viu as fotos com a mulher, e viu nananã, sabe aquela coisa? Vai vendo uma foto e vê a filha. Aí começa o terceiro dia, vê de novo, o quarto dia, vê de novo. E começou que ela começou a ficar ansiosa para o momento que ela via as fotos do ex. E aí um belo dia, e ele lá manda recadinho, oi, começaram a conversar em box, até o dia que ele chamou ela para sair. Ela quis sair, só que ela não foi. O que mais a deixou assustada é que ela teve vontade de ir. Porque ela foi dando lugar, entendeu? Ela foi dando lugar. E ela foi dando lugar. E ela estava passeando no jardim, né? E vai se aproximando da árvore. Olhando para o marido, entendeu? Está tudo bem aqui. E vai andando para a árvore. E vai andando. E a onda vai formando. E a onda vai formando. E aí Satanás entra na onda. E ela teve que tomar atitudes radicais. Porque, gente, ela não conseguia mais não ver. Ela não conseguia mais deixar de pensar na pessoa. E ela teve que ser radical. Crente. Porque a gente está falando aqui de tentação e de crente. Não estamos falando
E eu penso que as pessoas do mundo que não têm Jesus também podem se dominar. Às vezes a gente vê gente fora da igreja com muito mais domínio próprio do que crente. Imagina nós que temos o Espírito Santo, né? Mas ninguém está livre. A gente tem que ficar atento. Porque uma hora você dando bobeira no terraço. Como vencer as tentações? Em primeiro lugar, se sujeitando a Deus. Está lá no livro de Tiago, no capítulo 7, 4, 7. Se sujeitando a Deus, ouvindo Deus. Ouvindo Deus eu não vou passar perto da árvore. Se Ele disse para não ir, eu não vou. Eu já sei que tem um problema aqui, eu não vou neste lugar. O fulano vai estar? Eu não vou. Ah, porque você é muito radical? Deixa ser. Dá licença. Porque eu sei. Às vezes as pessoas te julgam porque você não faz mais alguma coisa e no olhar do outro não tem nada a ver você ir naquele lugar. Mas a gente sabe que aquele lugar pode trazer uma lembrança, enfim, você pode ver alguma pessoa. E aí é melhor não ir. Então, se sujeitar a Deus é ouvir claramente e entender claramente o que Ele está dizendo. Porque Deus sempre sinaliza. Segundo lugar, não dá lugar ao diabo, que nós já falamos. Terceiro, vigiar e orar. Se você estiver anotando, está em Mateus 26, 41. Ali diz assim, vigia e ore para que não caia na tentação. Vigiar é isso. É ficar esperto. É ficar de olho. Não na mulher do outro lado do palácio. É ficar de olho em você. É ficar de olho nas movimentações do seu coração. O vigia é aquele que fica ali, enquanto todo mundo está dormindo, ele fica ali acordado, vendo se tem algum tipo de movimentação estranha, não é? É isso que a gente tem que fazer, vigiar o nosso coração. E orar, para não cair. Quarta coisa, andar no Espírito. Gálatas 5,16. Andai no Espírito e não satisfazeis as concupiscências da carne. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre a luta entre a carne e o Espírito, de uma maneira muito simples. Ele disse que tinha um ringue com 2 cachorros dentro lutando. Um cachorro era o Espírito e o outro cachorro era a carne. E aí ele pergunta, qual cachorro vai vencer a briga? O que vocês acham? Numa luta. O cachorro que estiver mais alimentado e mais preparado é o que vai vencer. Se eu alimento a minha carne, se eu alimento o meu desejo, vocês estão entendendo o que é alimentar o desejo, né? Quem vai vencer? A minha carne. Se eu alimento o meu espírito, ando no espírito, eu oro, tenho comunhão com o Senhor, busco ajuda, às vezes eu preciso de um parceiro de oração para aquela área. Tem coisa que é muito difícil vencer sozinha. Anda no espírito e não satisfaz as concupiscências da carne. Quem decide alimentar um ou outro? Eu. Eu tomo as decisões desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu decido o que eu assisto antes de dormir. Certo? Eu decido o que eu ouço, eu decido o que eu leio. Eu decido onde eu vou. Tudo, eu decido. O que eu converso. Tem conversa, gente, que não dá certo. Desvia o caminho. Eu decido a quem eu vou alimentar. O mais forte ganha. E a última coisa, não entristecer o Espírito de Deus. O pecado, ele é tão sério porque ele é cometido contra um Deus santo. Quando eu cometo pecado, eu estou cometendo contra Deus. Voltando a Davi, por
que Deus o considerou um homem segundo o seu coração, mesmo ele sendo um homem adúltero e assassino? Porque ele se arrependeu. Porque ele, ali no Salmo 51, ele fala: eu pequei contra ti, Senhor. Foi contra ti que eu fiz. É lindo esse salmo, ele fala assim: se o Senhor quiser, pode fazer qualquer coisa, mas não tire de mim a tua presença. Ele concordou com Deus que ele estava errado, ele concordou que ele fez algo, ali diz: eu fiz o que era mal diante dos teus olhos. Ele chamou o pecado de pecado. Sim, eu sou adúltero. Quantas vezes a gente chega diante de Deus e fala: sou eu, fui eu. Eu sou. Eu sou pervertido, eu sou. Eu sou irado, sou eu. Um coração contrito Deus não despreza. Mesmo ele tendo feito essas barbaridades, Deus considera ele como um homem segundo o seu coração. Porque ele entendeu que estava entristecendo o coração do Pai. Tem gente que nem fica triste com o que faz, que dirá pensar que está entristecendo o Espírito Santo. Não é? Tem gente que vai fazendo e nem tristeza sente mais. Ouça só esse texto. Está no livro de Hebreus, no capítulo 4. Diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Isso é lindo. Hebreus 4, 15 e 16. Diante daquele que eu vou estar, ele já foi tentado também e ele já passou por tudo que eu estou passando. Ele já conhece os caminhos, ele já conhece os sentimentos. E diz aqui que quando eu chegar diante do trono dele, eu vou ser socorrida no momento oportuno. Que momento oportuno é esse? É antes de eu pecar. Aqui é o escape que ele vai me dar. Eu o procuro, digo para ele que eu não consigo, digo para ele que aquele sentimento é muito forte e peço graça, misericórdia. E ele me dá o escape. A palavra diz que não tem nenhuma tentação que Deus que venha sobre mim. E é importante saber que não é Deus que põe as tentações, diz que Deus não pode tentar o homem. Mas que nenhuma das tentações eu vou sucumbir se eu procurar ajuda dele. Isso é muito lindo. Ele não vai permitir que eu não suporte. Ele vai permitir que eu aguente firme procurando ajuda nele. Amém? E se você cair e não conseguir? E se acontecer como Davi? E se você mesmo tentando, você cai no pecado? 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Se eu confessar, está dizendo assim, se eu concordar que fui eu que fiz, concordar com Deus que é pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar. Tem solução sempre para aquele que se arrepende. E eu creio que Deus, Ele espera de nós, Ele diz: sede santos porque eu sou santo. Ele espera de nós uma vida, não de caídas e idas e vindas. Ele espera de nós uma vida na presença dEle, colocando em prática essa palavra aqui, fazendo o que a gente tem que fazer, procurando quem a gente tem que procurar, vigiando o quanto a gente tem que vigiar, para a gente ter uma vida em santidade e glorificá-lo e agradá-lo. Porque o pecado nos afasta dele. O pecado entristece o coração dele.
E nós vamos lutar com as nossas tentações até ele voltar. Mas não é impossível. Ele é fiel e justo para nos ajudar. O Espírito de Deus é bom. Dê ouvidos ao Espírito. Quantas pessoas chegam para mim, e isso acontece comigo direto, assim, eu falar isso. Eu sabia que já ia dar nisso, para que eu fui? Que a gente possa não ir. Que a gente possa não abrir a boca. E que a gente possa, não. Diabo, eu não vou falar com você. Alma, fica quieta. Eu vou alimentar o meu espírito. E o Senhor vai me ajudar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?